Hoje em dia, com a popularização de obras orientais, principalmente no quesito voltado para animações e quadrinhos que a gente tanto gosta, foram surgindo e se mesclando vários nomes que a gente fica até confuso. E muito dessas são vertentes dos mangás e dos animes. Então no vídeo de hoje, vamos mostrar e diferenciar para vocês o que é mangá, manhwa, webtoon e light novel. Fala pessoal, eu sou o Taverneiro e bora pro vídeo de hoje. Primeiro vamos começar com aquele que a maioria de vocês já deve estar familiarizada, que são os mangás. O mangá, pessoal, ele é usado para se referir aos quadrinhos feitos pelos japoneses, e que geralmente é feito com aqueles olhos bem grandes e com características que não são muito realistas, mas isso também não é uma regra, já que vários mangás têm um traço um pouco mais realista, como Vagabond, Berserker e até mesmo algumas obras do Boichi, como Sunken Rock e Dr. Stone, que mesmo tendo um traço bem cartunesco, ele ainda assim tem alguns leves tons de realismo. E geralmente são publicados em preto e branco, mesmo tendo algumas capas ali especiais coloridas. Alguns exemplos são as páginas coloridas de One Piece, que eu particularmente gosto bastante, e é um dos mangás que tem as artes coloridas ali mais bonitas. E como todo mundo já sabe, uma das principais características do mangá é a sua forma de leitura, que é sempre lido da direita para a esquerda. E isso funciona tanto nos balões como nos quadros. Isso acontece porque praticamente todas as leituras dos japoneses são assim, até mesmo seus livros. Não é exclusivo dos quadrinhos orientais, galera. E também é marcado pelos personagens que são bem expressivos, fazendo assim passar uma sensação de emoção muito grande para o leitor. E um fator marcante é que os mangás quase sempre são preto e branco, diferentemente dos outros quadrinhos que a gente vai mostrar aqui no decorrer do vídeo. Isso acontece porque quando começou a ser comercializado, os mangás lá no Japão estava passando por um problema econômico muito grande, então eles precisavam baratear a criação dos mangás. Para isso eles imprimiam em folhas de jornal, o que tornava muito mais fácil, barato e ainda assim era um material facilmente reciclável. E com o tempo foi se tornando tradicional essa forma de impressão, e é por isso que hoje em dia conhecemos o mangá nessa forma. Mas agora passando por um termo que talvez não seja tão conhecido, é o manhwa. Será que esse manhwa é o mangá só que escrito de um jeito estranho? Na verdade, galera, o manhwa ele é um termo coreano designado para as histórias em quadrinhos da Coreia, tanto na Coreia do Sul como na Coreia do Norte. E ao contrário dos mangás, os manhwas eles são feitos na nossa leitura comum, no padrão americano, que é escrito ali da esquerda para a direita. E mesmo assim os manhwas eles se apoiam bastante no modelo japonês para a criação de seus quadrinhos. Assim como nos mangás, as histórias coreanas também têm uma diversificação de gênero muito grande, porém geralmente elas são focadas na ação, no romance e nos famosos ecchis, que não é exclusivo só dos mangás, galera. E em comparação, os traços dos manhwas eles se assemelham bastante aos famosos mangás, mas ainda assim eles possuem seu estilo próprio e na maioria delas é publicado inteiramente em colorido em plataformas digitais, o que certamente dá um grande trabalho para os autores, galera. Imagina, uma obra de mais ou menos uns 400 capítulos feita inteiramente colorida. Um ponto interessante também é que algumas obras coreanas, elas acabam sendo adaptadas em formato de doramas, que são as séries de TV produzidas na Ásia, ou então elas acabam sendo adaptadas em filmes, que são os famosos live action. Enquanto no Japão, os mangás eles são bem mais comuns de se adaptarem para se transformarem em animes, do que propriamente em um filme live action, embora isso também ocorra. E algo legal que tem acontecido nos últimos anos é uma grande parcela dos manhwas ganhando destaque e começando a receber adaptação de estúdios japoneses para se transformarem em animes. Um exemplo disso é o próprio manhwa de Noblense e também o famoso Tower of God, que estreou ali em 2020, que foi um sucesso gigantesco. E tudo isso graças à grande fama de sua história distribuída na internet, permitindo assim uma produção de um anime que muita gente passou a conhecer. E por sorte, as produções coreanas também ganharam bastante espaço nos últimos anos aqui no ocidente. Como vimos recentemente, obras fortíssimas como Solo Leveling, eles receberam anúncio de anime, e muita gente tá aguardando com ansiedade depois que viram os trailers. E quem sabe aí algum dia a gente não vê o garoto das ressonâncias, o garoto do Zap Zap aí se transformar em animes. Pra quem não conhece essas obras, eu faço resumo no canal O Porão da Cidadela, onde eu trago recap de webtoons, mangás, manhwas.
Então dá uma passada lá se você ainda não conhece. Mas beleza, a gente viu o que é manhwa, mas agora o manhwa. Quem nunca ouviu ler dessa forma, né? É bem estranho mesmo. O manhwa, galera, eles são nada mais do que quadrinhos chineses. A grande maioria tem traços um pouco mais realistas e também não é uma regra. Tem muitos manhwas também que são preto e branco. E o estilo de traço ali do desenho, ele pode seguir um estilo um pouco mais simples dos manhwas coreanos, ou talvez pode seguir um traço um pouco mais detalhado, puxando ali para as HQs americanas, que tem um traço bem mais realista e com muito mais detalhes. E o sentido de leitura dos manhwas, ele é bem engraçado, galera, porque pode mudar dependendo de onde ele for lançado. Se ele for publicado em Hong Kong ou em Taiwan, elas são lidas da direita para a esquerda, mas se elas forem criadas na China continental, provavelmente são da esquerda para a direita, acaba se invertendo ali. E elas podem ser lançadas tanto em livros físicos quanto em mídias digitais. E como a gente já sabe, quem cria o mangá é chamado de mangaka, mas quem cria os manhwas, eu vou arriscar falar aqui, galera, é um nome um pouco difícil de pronunciar, mas quem produz os manhwas é chamado de manhwagia. Meu Deus, que nome difícil. E foi graças ao surgimento das webcomics ou das webtoons, que a gente vai falar daqui a pouco, que a popularidade dos manhwas cresceu na China e começaram a ser usadas principalmente para ativismo político, mas hoje em dia não é algo tão influente, então a gente nem vai falar muito sobre isso. Mas vale lembrar que as obras da China, elas acabam sendo afetadas pela censura do país, então ainda hoje temos alguns problemas em relação a isso. Por isso que muito dos manhwas que a gente traz aqui no nosso recap é difícil de encontrar na internet, porque as leis de direitos autorais e até mesmo as leis de distribuição na China é um pouco complicado, então é muito difícil você encontrar certas obras, até mesmo de forma oficial. E dentro da área dos quadrinhos, a gente vai falar também sobre as webtoons ou as webcomics. As webtoons, elas são usadas para descrever os quadrinhos ou os manhwas ali da Coreia do Sul, que são publicadas especialmente na forma online. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Será que webtoon e manhwa não é a mesma coisa então? Bom, galera, basicamente sim. Com a internet, os manhwas eles acabaram sendo distribuídos em larga escala através de sites que possibilitavam a venda online. Então acabou surgindo esse novo gênero. Vários autores publicavam gratuitamente os seus quadrinhos ali de forma online e assim acabou gerando esse novo termo, que é a webtoon. No começo, as webtoons, quando começou a ser paga, tinham um preço muito abaixo dos manhwas tradicionais ali que eram impressos. Porém, com o passar do tempo, vários títulos foram ganhando notoriedade e fama, se tornando assim grandes hits. E um fator interessante das webtoons é que algumas páginas, ou melhor, alguns capítulos são extremamente compridos. E é aquela fórmula lá que é fácil de ler, onde você pega aí o seu celular e só fica rolando o dedo para cima e para baixo. E alguns capítulos chegam a ter dezenas ou até centenas de páginas. É realmente muito grande. Por ser distribuído de forma online, as webtoons são super acessíveis em vários sites com traduções tanto para inglês como para português. A gente tem diversas plataformas oficiais que trazem as webtoons de forma gratuita ou até mesmo paga. E o melhor, gente, é totalmente traduzida. E várias das webtoons também são adaptadas em live action ou doramas, já que também são produzidas na Coreia do Sul. Beleza, galera, a gente já falou sobre os mangás, sobre os manhwas, webtoons, mas agora eu acredito que esse último aqui pouca gente conhece, ou até mesmo teve a oportunidade de ler, que é a Light Novel. As Light Novels, galera, significa literalmente novelas leves, que são livros japoneses com algumas ilustrações. A sua grande maioria possui essas ilustrações feitas com traços semelhantes ao dos mangás, que são aqueles personagens ali com os olhos grandes, o rosto um pouco mais redondinho, e embora os traços ali de mangá tenham um certo padrão, isso nem sempre é uma regra, com vários ilustradores se diferenciando bastante nos seus traços. As light novels, elas geralmente são escritas ali para adolescente e para jovem adulto, e tem uma linguagem um pouco mais simples de entender, e algo característico são seus capítulos extremamente longos, e a maioria dos diálogos são em primeira pessoa. E da mesma forma que os mangás, as light novels elas são publicadas em volumes separados, com ilustrações impressas em alguns capítulos, para ajudar os leitores a visualizar melhor a cena. E a
grande parte desses livros, pessoal, tem cerca de 300 páginas, alguns têm até 400, 500, é muita página mesmo. E em geral, as light novels, elas não são escritas para serem lançadas diretamente nas editoras. Da mesma forma que os manhwas e as webtoons, a sua maioria ali das light novels, elas são escritas e publicadas em sites de forma gratuita, para que possa se gerar uma comunidade ali com os leitores e assim poder fazer crescer a fama da história, assim chegando até em outros países. E algumas pessoas até chamam essas light novels de web novels, já que elas são publicadas ali de forma online. E os gêneros das light novels, elas são bastante variados também, e se assemelha bastante com os mangás. A gente vê ali shonens, a gente vê também bastante romance, fantasia, vida escolar. E o principal, que eu acredito que é o que bombou aí nos últimos anos, é os grandiosos isekais. Que curiosamente, a maioria dos isekais que a gente conhece aí, dos famosos, vieram das light novels. Alguns nomes, por exemplo, são Re:Zero, Mushoku Tensei, Konosuba, Sword Art Online, Tate no Yusha e muitos outros isekais também vieram de web novels, que acabaram ficando famosas na internet e ganharam as suas versões impressas como light novels. E curiosamente, ao contrário dos mangás que já são adaptados ali para animes, as light novels primeiro elas são adaptadas para mangás e depois, com um certo sucesso, acaba ganhando a sua versão para TV, que são os animes. E devemos lembrar, galera, que também não existe apenas light novels japonesas. Algumas obras fortíssimas coreanas também vieram originalmente de web novels, que depois se transformou em manhwas. Um exemplo é Solo Leveling, que a gente já mencionou aqui, que vai ganhar um anime, e The Begin After the End, que são alguns exemplos famosos dessas adaptações. Mas e aí, galera, você conhecia esses termos? Conta aqui pra gente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, que isso aí vai ajudar bastante a gente, galera, ajudar esse canal aqui a crescer. Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!